Olá, o 2 a 2 está de volta e eu sou a Patrícia Limeira, sou jornalista, sou CEO da Agimagem. Eu estou aqui com a minha parceira, Silmara Spinelli, farmacêutica. E a gente hoje tem uma convidada muito especial, né? Doutora Mary Anne. Tudo bem, doutora? Prazer, tudo bem? Um prazer enorme poder estar aqui com vocês. Prazer tê-la conosco aqui, podendo contar uma história tão linda e tão cheia de nuances, né? Sim. Deixa eu falar um pouquinho, né? A doutora Vamos lá. Mary é osteopata, né? Ela tem um trabalho super bacana nessa área de saúde, né? Agora a gente, assim, é até difícil a gente saber como que é conduzir a entrevista primeiro, porque é tanta coisa bacana para falar. Primeiro a gente se sente honrada, né? De ver você né, tão linda e tão empoderada, né? À frente de um projeto tão bacana, que é a sua clínica. Fala um pouquinho para a gente, uma clínica pioneira em São Paulo. Conta um pouquinho para a gente, quero deixar você apresentar, por favor. Nós somos uma clínica afrocentrada, né, de saúde integrativa, onde o nosso propósito maior é de acolhimento, cura e bem-estar. Né? Lá nós acolhemos a todos, nós somos profissionais essencialmente pretos e não exclusivamente pretos. Né? E dentro de todas essas dores, nós trabalhamos as nossas dores e as dores do outro. Que bacana isso, Silmara. Muito você que ela está até emocionada, né? Não, é bem interessante, né? E você tem uma história muito bacana. Você estava comentando conosco antes de... Aqui tem o bastidor, aqui que às vezes a gente tem que filmar bastante bastidor, que tem muita conversa boa no bastidor. De quando você foi para fora, né? Você estudou, e aí tem a questão de preconceito, a gente quer tratar disso, né? Porque é uma questão muito séria e uma dor ainda muito grande e latente, né, na nossa sociedade, que a gente tem que falar sobre ela, né? Sim, eu tenho algumas formações, né? Eu fiz a minha primeira formação em 2007, em Atlanta, onde passei por algumas coisas de preconceitos, e fora daqui, quando a gente fala dos Estados Unidos, o preconceito é muito mais por você ser latino, né? De Sim. você ser tirado dos lugares e tal, por você ser latino. Depois eu fiz uma formação no Chile, onde tem também essa coisa do preconceito, é um pouco mais velado, mas você percebe no olhar das pessoas. Mas eu acredito que onde foi o desconforto maior foi quando eu fui para a Espanha. Tá. Né? Eu estudei pela Escola de Osteopatia de Madrid e, na época, eu queria fazer um estágio e tal. Fui para lá para ver. E lá, assim, não é nada velado. Você sente nos lugares, você percebe nos restaurantes como as pessoas te olham. Às vezes, você vê as pessoas sussurrando, né? Mas eu acho que o grande lance de tudo é como você se porta diante de tudo isso, né? Como você se deixa bater ou não pelos comentários. E você me disse que a inspiração para esse trabalho que você desenvolve com essa clínica veio de uma dor, né? Uma dor bem grande. Eu tive alguns sócios, né, onde no começo era um pouco velado, depois foi algo totalmente aberto, né? E quando a gente fala de diversidade, é muito bonito o discurso, mas viver isso na prática, no dia a dia, é muito difícil. Né, onde você percebia que se você andasse dentro da clínica, você seria um desconforto. Dependendo do paciente, você não atende porque você pode gerar algum tipo de desconforto para o paciente, né, se ele é racista ou não. Então, isso é coisas que a gente vê, são coisas que a gente vê no dia a dia e que ninguém fala. Né? Passa assim, imagina, você que percebeu isso. Não, não é. Então, a gente sabe que existe, até hoje existe e muito. Né, há algum tempo atrás, os nossos pais, isso era que a gente estava comentando. Sim. Um pouco mais velado, você percebia, né, um certo distrato, mas as pessoas não falavam. E hoje em dia as pessoas falam abertamente, a grande maioria. Ou te olham assim com um certo desconforto. Né? Então, é muito bonito o discurso, mas a prática ainda a gente tem aí um longo caminho a percorrer. Muito bom. E como é que você se viu numa situação, como é que você encarou isso, né? Você passou por algumas situações de preconceito dentro até da própria clínica, e como é que você lidou com isso? Como é que... Quando você percebe é um pouco chocante. Quando te falam, o choque é muito maior, mas eu acho que dentro dessa dor isso foi um trampolim. Eu sou aquele tipo de pessoa que se você olhar para mim e falar não pode... É o que eu preciso
para ir além, né? Eu tenho um histórico de dislexia e TDAH, onde por um tempo isso me limitou. Só que depois eu percebi que errar é humano, né? E que eu poderia tirar força disso. Então, eu nunca deixei me parar por X dificuldades, não. Pelo contrário. Então, eu acho que quando você se depara com isso, o tamanho do seu desconforto, você decide o que você vai fazer, né? Eu sempre decidi ir, né? Eu acho que o grande lance, já que a nossa passagem por aqui é tão curta, tem que ser com propósito. Então, desde criança, eu sempre fui muito visionária e sempre mirei onde eu queria chegar, e eu acho que ainda estou distante, tenho uma longa jornada para ser conquistada, mas eu tenho muita clareza do meu propósito. Eu acho que esse é o grande diferencial. Mary, conta um pouquinho de como você enfrenta esse dia a dia, do preconceito, né? E qual é o trabalho que vocês desenvolvem na clínica em relação a isso? Qual é a postura que você tem, não se deixando abater, né? Porque, como você falou, você enfrenta mesmo, e eu acho que isso, assim, você é uma mulher inspiradora para outras mulheres, né? Ah, obrigada. E conta um pouquinho pra gente, por favor, disso. Claro que todo começo não é fácil, você se colocar, né, principalmente quando a gente fala de pessoas pretas na área da saúde, a gente sabe que existe um buraco muito grande entre o que você sonha, entre o que você acredita e o que é de fato real, né? E dentro disso, quando eu me formei, eu acreditava que o mundo, tudo que eu precisava era só me formar, que eu já tinha o meu espaço conquistado, e na verdade não foi bem assim, né? Então, dentro dessas muitas dores, foi onde eu tive algumas clínicas, né? Eu tive 3 sócios, 4 clínicas, e agora a gente tem essa clínica, né? Instituto IMA, e ali é o nosso lugar. Então, a gente tem reuniões com os profissionais, que chama Combuca, onde a gente trabalha todo um letramento, né? De como que o paciente precisa se portar e como que nós, profissionais da área da saúde, também precisamos nos portar, porque acredito que a partir do momento que você sabe se colocar, você tem o respeito. Você não precisa ir todo raivoso, com o pé na porta, mas você precisa mostrar o seu lugar, né? A gente fala muito desse o seu lugar de fala, mas no dia a dia não é tão simples assim, né? Você precisa acolher, mas você tem que saber exatamente como acolher, né? Nós tivemos um caso recentemente na clínica de uma paciente que ela chegou, o nosso ortopedista foi atendê-la, ele ia fazer a infiltração e eu fui para auxiliar. E entrou a biomédica junto. Então, nós 3, durante o procedimento, ela olhou, a paciente olhou e falou assim, aqui é a revolta dos pretos? Aí ele ficou um pouco chocado, ele é de Camarões e tal, e assim, acredito que ele não tinha lidado com isso tão de perto. Aí ele falou assim, mas por que você está falando isso? Aí ela questionou, ela falou assim, não, porque eu nunca vi tanto preto juntos dentro de uma sala da área da saúde. E aí, assim, você se espanta porque ninguém questiona o que a gente estava falando, né? Se tem todo mundo branco. Isso não é um questionamento. Por que a gente ainda tem que se deparar com esse tipo de questionamento? Qual o tipo de desconforto? Né? Se te traz algum tipo de desconforto... Pelo contrário, né? Eles estão ali para aliviar a sua dor, né? Exatamente. Para tratar de você. E como é que foi numa situação dessa? Ter que ser educada... Sim. Tratar bem o seu paciente, mas a pessoa foi muito conveniente, mas né? acontece com uma certa frequência. Você precisa ter um jogo de cintura e saber que você vai passar por isso, né? O grande diferencial é como você decide passar por isso. E ele falou, olha, a dona da clínica é a doutora Mary, ela está aqui, ela pode te explicar. Eu segurei a mão dela e falei, quando a senhora entrou dentro de uma clínica e se questionou por que todo mundo era branco, né? Por que esse tipo de desconforto? Aí ela falou assim, não sei, dá uma coisa. Aí eu falei, bom, se dá uma coisa, a gente precisa entender o que é essa coisa, né? Porque é muito mais fácil você marginalizar uma fala do que você tentar entender aquela fala. E a gente conversou e tal, ela estava muito nervosa, tremendo, assim, foi o ápice para mim. Eu acolhi, entendi a dor dela, mas é um problema dela. Quem precisa se curar é ela. Né? Então, assim, a partir disso, o que eu faço
quando essa informação chega para mim, quando a pessoa é preconceituosa, a gente tenta dar um letramento ali na medida do possível, mas eu acho que hoje, onde você abrir, você vai ver e ouvir falar sobre diversidade. Né? As pessoas precisam sair muito desse lugar de vítima, eu não conheço, é distante para mim. Não, onde você for fuçar, você vai encontrar. É questão de educação. Com certeza. Eu acho que essa questão do respeito, né? Sim. Do respeito independente de quem seja, qualquer pessoa, né? Você tem que respeitar o outro, né? Cumprimentar, atender. E essa coisa do preconceito é uma coisa muito forte, né? Muito. Porque é uma coisa velada. Então, assim, é importante ter esse respeito que você teve com a pessoa e entender e ter esse tempo de conversa, né? E eu acho que a sua maturidade de falar Com que educação, com problema carinho, é né? seu, não é meu. Sim, né? exatamente. Isso, você tem que replicar muito isso. Porque eu acho que a partir daí consegue se colocar melhor, né? E até avançar mais. Eu acho que esse é um caminho grande de avanço, né? Porque tem esse preconceito, às vezes é nítido, assim, às vezes é velado, né? Sim. As pessoas muitas vezes chegam na clínica e falam assim, eu queria falar com a doutora Mary. E eu desço para receber. Oi, tudo bem? Feliz da vida. E ela olha assim, é você que é a doutora Mary? E aí você fica naquele questionamento, tipo, o que ela quis dizer exatamente? Né? Muitas vezes ela te desqualifica. E as pessoas te desqualificam por uma aparência. Sim. Né? Depois que você conversa e passa, ela sente aquela segurança, é totalmente diferente. Mas ali, os 3 primeiros segundos julgam, da leitura, né? ela te julga. Te julga. Só que aí, Absurdo, quando né? vê que ela É difícil marca- a gente acreditar que ainda existe, né? Que a Existe. gente- Existe. Muito, E com eu certeza. acho que existe cada vez, eu acho que bastante, eu acho que a gente avançou muito em termos de consciência, né? Eu acho que sim, mas eu acho que é o que você falou, as pessoas hoje parecem então mais livres para se falar, né? Sim. Então, e é inaceitável, né? Algumas coisas desse tipo. Eu estava comentando agora, há pouco aqui, que assim, eu não sou a branquinha, né? Então, assim, eu sou morena, então tem um preconceito também. E tem muitas vezes que as pessoas não percebem que é aquela história de te fazer invisível, né? Exato. Então, cumprimenta todo mundo e passa batido por você. Há pouco tempo eu vivi um momento assim, a pessoa ia me apresentar e passou batido por mim. E aí eu falei, então, fulana, você está precisando de tal coisa, né? E conversei. A pessoa foi conversar. Mas eu achei que era uma outra pessoa. Mas e se fosse? Não importa, quem seja. Exato. Né? Você tem que cumprimentar e tratar bem quem quer que seja. Qual o grau de instrução, qual cargo, qual cor. Não é para ter distinção. Né? É assim que a gente faz um mundo melhor e diferente. Sim. Né? Acredito muito nisso. Mas conta um pouquinho mais para a gente do que você tem vivido, porque eu acho que é essa forma como você lida, eu acho que é importante a gente passar, porque é uma forma muito... Você, com certeza, teve que se preparar muito para chegar nesse ponto. Quando a gente fala de acolhimento, né, eu acho que primeiro a gente precisa acolher as nossas dores. Eu sempre fui muito tímida, nunca lidei muito bem em errar, sempre me escondi muito, só que sempre me esforcei muito. Né? Eu nunca aceitei entregar o mais ou menos. E como eu sempre mirei muito onde eu queria chegar, do meu jeitinho, eu acabava chegando em alguns lugares. Então, muitos espaços onde eu cheguei, não me cabia. Tá. Né? Então, você tem ali aquele jogo de cintura, você percebe como as pessoas te olham, você percebe a fala e você tenta se adequar. Só que hoje em dia, não. Hoje em dia é diferente. É o meu espaço, é o meu lugar de fala. Então, você tem que ter uma maturidade para não deixar aquilo te afetar. E entender o que é do outro, a dor do outro é a dor do outro e a sua é a sua. Porque a gente costuma muito fazer um julgamento pelas nossas dores, né? E pelas nossas perspectivas do que a gente já viveu. Sim. E aí você julga. Então, acho que o mais importante no meio de tudo isso é você ter aquela maturidade de não julgar. E tentar levar as coisas, né, de todo um conhecimento com uma certa clareza, sem o julgamento, que eu acho que isso faz toda a diferença. Mas você passou por terapia para fazer tudo isso. Fiz, passo até hoje, mas eu acho que a partir do momento que você tem clareza das coisas, eu acho que esse é o grande lance, né? Se você tem clareza, acredito que, assim, de tudo,
Desde Sim. as pequenas coisas até as maiores. Você encara a vida de um jeito diferente. Paty. Você falando agora. Ah, tá. Você sempre. Eu não entendi. Então vamos lá, Paty. Ô, Mary, me fala uma coisa. Eu imagino que a questão do assédio também seja uma questão muito em voga nessa situação com você, né? Porque você é muito bonita, né? Comanda, né, essa clínica, tem esse lugar, né, de empoderamento. E aí, como é que você lida com isso? Porque eu acho que é uma questão que eu queria te ouvir em relação a isso. Eu vou te falar que o começo foi um começo bem doloroso, muito doloroso, até um dia desses, assim, quando a gente fala dessa empoderar, se sentir segura, eu acho que é difícil, é bem difícil, né? Hoje em dia eu me porto totalmente diferente. Foi ousado? Eu vejo como uma má educação. Tchau, não tenho horário. E não atendo mais, então, assim... Tem de muitas pessoas super famosas, CEOs e todos os aí, que, assim, o mesmo dinheiro que você me paga, o outro me paga. Eu não tenho por que aceitar. Então, eu não aceito. A palavra é respeito. Né? Exato. Eu falo assim, estudei demais. Para você me olhar desse jeito. Não te quero como paciente. Já dei várias altas para vários pacientes que as pessoas falam assim, como assim? Não, porque eu tenho que pensar em mim primeiro. Né? Qual o tamanho da minha dor em relação ao que ele vai, ou como ele me olha, ou como ele me julga. Isso foi... Passei por várias situações extremamente constrangedoras, onde muitas vezes era velado, outras vezes era só um abraço, mais apertado, às vezes uma fala, muitas falas, muitos convites, qual é o seu preço, tem um happy end. Então, quando você toca no paciente, até o jeito que você vai tocar, você tem que ter muita clareza e muita segurança, porque é um espaço que você invade dele, né? E ele invade o seu. Existe uma troca de energia muito grande. Né? Então, você tem que estar muito segura. Eu digo muito. que só pode lidar... Fazer massagem não é para qualquer um, precisa ter o dom. Exato. Cuidar do corpo do outro com toque não eu acho assim muito especial. É uma coisa muito diferenciada. Mas vamos lá para o nosso brinde. Brinde de colágeno. A gente faz um brinde aqui muito Doutora. especial, que é com colágeno, né? Da Empório Magistral, que é uma patrocinadora, uma das patrocinadoras do nosso podcast. A Esse gente, aqui tá mais difícil, né? em vez de servir um cafezinho, a gente serve o colágeno. Assim, fazer de conta. A Silmara pode falar um pouco. Conseguiu abrir? Consegui. Então, o colágeno faz muito bem para o organismo, melhora a pele. Ele já tem comprovação científica, então ele também vai dar saciedade. Você que trabalha com várias coisas, né? Com osteopatia, com a pele. Então, assim, ele vai dar firmeza, vai recuperar. E, assim, pode tomar todo dia. Todo dia pode tomar seu colágeno. A gente já, de vez em quando, toma 2. Né? De manhã à tarde. E às 5 horas da tarde, quando toma, é sempre bom também, porque ele diminui aquela fome noturna. Ótimo. Também é uma dica Ainda mais aí ele tomar tem um 5 da saborzinho, né? tarde. Ele é saborizado. E E aí fica maravilhoso. E aí colágeno é vida, né? colágeno Gente, é vida. colágeno é vida. Vamos fazer um tomar. brinde. Peraí. Opa! Saúde! E é bem gostoso. Quando a gente está gravando, a minha fome passa até, porque a gente toma sempre o colágeno. Não, o colágeno gostoso. vai diminuindo a fome também. E aí a Paty agora pode perguntar da Tem osteopatia. muita que ela coisa para quer perguntar um monte de muita coisa. Porque, assim, imagina você, né, tentando fazer uma conexão. Você está lá para fazer o seu trabalho, né? É assim, eu sou jornalista e tô aqui, por exemplo, fazendo uma entrevista com você, é meu trabalho. Você está lá para, né, você estudou, foi atrás de conhecimento, se empoderou e, de repente, além disso, você tem que lidar com esses contratempos, né? Então, o que mais me impressionou quando você me contou um pouco dessas histórias nos bastidores, né? A gente, quando vai convidar uma pessoa, a gente sempre quer ouvir as histórias dela para ter certeza que ela é uma personagem, né, que vai encantar e inspirar as pessoas, né? E quando você me contou um pouco da sua história, eu fiquei impressionada com a leveza que você, né, hoje, como você falou, o que você conseguiu alcançar, né? E hoje, apesar de com certeza magoar, chatear,
você não ataca a pessoa, você, com certeza, ela para pensar no que ela está fazendo pela forma que você devolve isso para ela. E aí, além de tudo, você tem que fazer o seu trabalho. Tá bem, né? Depois de sofrer uma coisa dessa. Um trabalho que às vezes você, né, passou pela situação e vai tocar na pessoa e vai fazer o seu trabalho. Né? E aí, eu sei um pouquinho da sua história, né? Você é fisioterapeuta e se formou em osteopatia por conta de uma dificuldade que você tinha. Conta pra gente, até porque a osteopatia, as pessoas têm muita dificuldade, confundem com ortopedia, né? Não entendem onde é o trabalho do ortopedista, onde é o trabalho do osteopata. Né? Eu vejo isso, né? Já tive situações de me pedirem, né? Você tem cliente na sua empresa ortopedista ou osteopata, mas não é a mesma coisa? Então explica, Mário. Acho que é importante você explicar para a gente entender, todo mundo entender e não ficar dúvidas, né? Sim, eu comecei trabalhando com terapias manuais, né? E depois eu fui para a parte de fisioterapia, onde eu trabalhei com dermato. E dentro da dermato eu atendia toda a parte de estética, né? E por quase 17 anos eu fiz essa parte de estética, só que no meio do caminho eu queria um propósito maior, estava buscando algo diferente. Só que nessa mesma época eu fui morar nos Estados Unidos. Lá eu sofri um acidente, um engavetamento. E eu tive um chicote cervical, né? Que é aquele que você faz e volta, que a gente chama na osteopatia de whiplash. Quando a gente tem um chicote cervical, você tem uma repercussão gigantesca a nível neurológico, que muitas vezes a gente não dá a devida importância e aí você vai tendo vários sintomas e não associa aquela disfunção que você teve do chicote cervical. Então, eu passei por um período de quase um mês vomitando horrível, mesmo passando em consultas e tal, não achava a causa. E quando eu fui no osteopata, em uma manipulação, ele fez uma manipulação na minha cervical, que eu estava com estiramento do nervo vago, eu parei de vomitar. E aí, quando eu voltei para o Brasil, tudo que eu queria era achar o que ele tinha feito. Aí eu fui atrás da osteopatia. E assim, é uma formação dificílima. Entre fazer osteopatia e medicina, está quase ali. Porque a osteopatia é um tratamento holístico, né? Então, você precisa entender de todos os sistemas. Músculo esquelético, sistema nervoso central, autônomo, vegetativo, veias, vasos, nervos, trajetos. Então, dentro de tudo isso e mais o movimento. E a fáscia. E entender também de dores, né? Que a gente estava falando, as dores elas podem ser adaptativas ou não, mas toda dor, quando ela não é um trauma, não é uma batida, não é um trauma mecânico, é uma dor que ela foi uma emoção, né? E dentro da osteopatia a gente consegue atingir essa dor, né? Então a gente tem movimentos específicos que a partir daí a gente vai conectando, onde uma das principais conexões é a fáscia. Né? Então, a gente vai entendendo o seu organismo, ele vai te dando respostas para isso. E aí você vai conversando com o corpo, você faz as manipulações mecânicas, você faz as manipulações neurológicas e vai conversando com essa face até você encontrar um silêncio neurológico, né? Que é o caminho da autocura. Conta pra gente da fáscia. Isso que eu ia falar. Que é Explica pra gente, ser humanos normais, vocês expliquem pra gente. A fáscia, ela vem sendo amplamente estudada, sim, né? E aí, assim, é a bola da vez. Sim. Né? Então, assim, quando eu comecei a fazer alguns tratamentos e entender que dores, não necessariamente você torceu o seu pé, fez um entorse, ele não vai ter conexão com enxaqueca. Né? E aí é uma adaptação mecânica, mas que a gente pode chegar a isso através de todo um sistema miofacial. E muitas vezes tem uma conexão gigantesca. Então, assim, depois que a gente trata todos esses sistemas, a gente vai tratar essa fáscia. Muitas vezes, se você ali durante a anamnese percebe que é a fáscia, você trata essa fáscia. E o que é essa fáscia? Né? Quando a gente pega um músculo de boi, a gente olha, tem aquela poneurose, aquela parte branca, né? Então, é naquela parte branca, aquilo é a fáscia, né? E é onde a gente consegue ver se tem aderências e tal. Hoje eu tenho um trabalho incrível, que eu trabalho com cicatrizes,
né? E aí a gente entende que as cicatrizes, elas têm repercussões ao longo de uma vida inteira, né? Então, não necessariamente você fez uma cicatriz de uma cesariana, você pode desenvolver uma bursite e imaginar que não tem conexão nenhuma, só que para a gente tem total conexão. Quando a gente pensa em aderências ou que trave o movimento, né? Você imagina ali, era um rio que sempre passou água. De repente, você fez um braço daquele rio, a água vai passar? Vai ser do mesmo jeito? Não. Então, do mesmo jeito é o corpo. Você vai ter repercussões em N lugares, N sistemas diferentes. Tanto a nível vascular, como neurológico, né? E mecânico também. Às vezes a gente vai lá na pelve para ajustar, você tem uma dor lombar que não passa. E não tem nada a ver com a sua dor lombar, tem a ver com uma cicatriz de cesariana, que é muito comum, assim, quase todos os dias eu recebo isso lá na clínica, é muito comum. Cirurgias de abdominoplastia, que tem repercussões gigantescas. Sim. E se você tira a aderência, essa dor melhora? Melhora. O corpo é adaptativo, né? Ele vai te dar exatamente o que você deu para ele. Então, se você travou o movimento, ele precisa ganhar essa mobilidade. Se ele não tem mobilidade, ele vai compensando essas estruturas. Porque o mais importante é manter o seu olhar horizontalizado. Então, não importa o quão torta você vai ficar, desde que ele tenha um equilíbrio, né? Então, o que a gente estava conversando agora há pouco sobre dores e posturas. Não tem postura certa ou errada. Tem posturas que o corpo deixou de se adaptar, né? A gente olhando esteticamente é diferente. Você olhou, achou aquela postura correta ou não. Agora, que vai ter dor ou não, isso é o corpo que vai te dizer se ele deixou de se adaptar ou não. Mas isso é bem importante. Você falou de cicatriz, porque hoje a gente fala, tem uma apologia ao corpo, né? E aí faz cintura e faz lipo, não sei, de tudo quanto é jeito. E cirurgia, vários tipos de cirurgias, né? Todas elas têm consequência, é uma invasão, Sim. Né? E toda a marcação, toda a cicatriz que você deixa tem que ter um outro tratamento, né? Então, Sim. é isso que você vai estar olhando. Mas me diz uma coisa, é a osteopata que trata disso ou você fez uma especialização à parte para ter esse olhar? Na parte da osteopatia, a gente trata isso, né, com um olhar mais criterioso. Tá. Né? Dentro da dermato, você trata aquela cicatriz, mas você trata a estética da cicatriz. Tá. E na osteopatia, a gente trata as causas que aquela cicatriz pode te levar a ter. Então, assim, todas as disfunções de uma cicatriz é com a osteopatia. Tá. Bem interessante. Então, se você vai fazer alguma cirurgia ou fez, importante passar no osteopata para avaliar sempre. Essa cicatriz, que é uma coisa que não é divulgada, né? Que não é falado disso. Sim. Para avaliar essa cicatriz. Falta muito, né? Quando a gente fala de cicatrizes e repercussões mecânicas, biomecânicas, parece algo distante, mas não é. Né? Então, hoje em dia, aqueles ortopedistas mais integrativos, ginecologistas mais integrativos, eles entendem e têm um olhar muito mais apurado, muito mais refinado para as aderências. Né? Quando eu fui fazer a minha conclusão, a gente precisava muito que os médicos conseguissem ver o que a gente estava falando. Eles viam meu trabalho sobre aderências abdominopélvicas, as repercussões de uma cicatriz, né, abdominopélvica. Então, assim, quando a gente fazia os exames de ultrassom, eles viam aderência víscera. A grande dificuldade era ver essas aderências na face, entre os músculos, né, muito mais superficial. Que a gente sabe se aquele tecido não está deslizando, você vai ter dor. Pode ser próximo à região, mas pode ser à distância. De repente, você fez uma cicatriz no abdômen e você começa a ter histórico de enxaqueca. Porque você prendeu aquele nervo, o nervo não aceita ser alongado. Então, você desenvolve um processo irritativo naquele nervo. E aí, você vai soltando esse tecido, vai dando movimento para esse tecido. Sem medicação, o corpo consegue encontrar o caminho da autocura. Sensacional. E aí que entra o que você, né, que é o motivo da tua clínica, né, que é a medicina integrativa, Exato. Né, que na verdade a osteopatia e as outras especialidades de saúde que vocês atendem, né, aplicam lá na clínica, né? Sim. Quando eu montei a clínica, eu já tinha um olhar um pouco mais apurado para essa coisa do integrativo, né? Você entender que o corpo ele não funciona
a parte específica da ortopedia, específico da gineco, específico, não, da nutricionista. Porque a gente está falando de uma dor. Então, quando a gente fala de uma dor, envolve vários sistemas, logo, envolve várias especialidades. Então, a gente hoje lá na clínica tem a parte de ortopedia, tem nutrição, tem psicólogos, né? Porque se a gente está falando de dor mecânica ou não, ela foi uma emoção. Né? E se foi uma emoção, você precisa tratar essa emoção primeiro. Muitas vezes o paciente come por uma compulsão, desenvolve uma dor no joelho, está totalmente instável emocionalmente e vai lá para tratar uma dor. Ele vai melhorar? Não vai melhorar. Né? Você precisa acolher esse paciente, entender por que ele está com aquela dor, aí ele vai melhorar. Né? Então, são várias informações que a gente precisa fortalecer a base dessa pirâmide para ele encontrar realmente um caminho de autocura. Porque quando você medica um paciente, você remedia a dor dele. Remédio não cura, remédio remedia a dor. Né? Então, você mascara muitas vezes uma dor, vai estourar em outro lugar, porque a dor foi uma emoção que não foi curada, não foi tratada. Né? Então, a partir desse olhar, hoje na clínica, então, voltando, nós temos ortopedistas, nutricionistas, psicólogos, biomédico. Biomédico, a gente faz toda uma parte integrativa, pensando como que está o seu intestino. Né? Quando foi que você desparasitou? Como está essa desbiose? A gente fala muito de eixo cérebro-intestino, liberações de dopaminas e hormônios, mas a gente não pensa que está cheio de parasitas. Sim. E que esses parasitas migram. E como que está essa relação? Né? Qual o tamanho dessa inflamação e o que isso tem a ver com a sua dor? Tem muito a ver E com você a sua fala dor. muito pouco disso, né? Você me Pouco. deu uma aula sobre isso outro dia no WhatsApp. Sim. E a gente não tem ideia dessa, né? De Não como tem, desparasitar, que é importante desparasitar. Sim. É. Que é esse tratamento mais holístico, literalmente, para o paciente, né? Não adianta só você ir lá e tratar a pontinha do iceberg. Quando a gente está falando da dor, é só para dizer que seu corpo não está funcionando tão bem. Né? E não adianta ficar lá macetando a sua dor que vai resolver. Não, vai resolver daqui a pouco, vai estourar em outro lugar. Né? E como que você vai tratar isso? No todo. O corpo, eles são sistemas integrados. Não é um braço específico que você vai tratar e vai resolver. Não. Você precisa tratar o todo. Principalmente pacientes com históricos de autoimune, pacientes com fibromialgias, pacientes com depressão. Tem toda uma história de desbiose. Então, a gente precisa olhar isso bem, abrir bem a lupa, olhar bem, que no final dá sempre um bom resultado. E eu queria saber o seguinte, você faz isso com você consegue reservar um tempo para se cuidar, porque você tem uma pele ótima, é linda. Ah, obrigada. Né? Você malha, você treina, o que você faz assim para manter a forma? Qual é? A gente sempre quer ouvir os nossos convidados, porque a gente faz as dicas para a gente falar que vai viver. Quer dizer, hoje com a doutora Shirley a gente já mudou, né? Agora vamos para 120 anos, né? 135 também, né? Que ela fala. Mas a gente sempre a gente brinca, né? Que quer chegar a 105 anos, né? É uma das propostas do nosso podcast, a longevidade, né? Fora tudo que você está falando, que esse equilíbrio, de que forma você equilibra tudo isso para estar bem, para atender esses seus pacientes com tanto acolhimento, com tanta calma, né? Ser vítima de algumas situações complexas e reagir dessa forma carinhosa, acolhedora. Eu imagino que você, né, deve fazer terapia, como você falou. Mas e o lado físico, para ficar linda? Eu treino, né? Eu treino 5 vezes por semana. Musculação normal? Musculação, e faço 2 vezes eletroestimulação lá no Rafa Protein, que é um fofo. Muito legal, né? Muito legal. Tem um protocolo específico. Tem para lipedema, para emagrecimento. Estudo científico, tudo documentado em relação a queimar caloria e ganhar massa muscular. É bem bacana. Bem legal. E eu, assim, comecei tem pouco tempo e eu já consigo super ver a diferença. Muito interessante. Então, essa parte também cuido super da minha alimentação. Né? Eu acho que você é o que você come. E isso é fato, não tem como a gente massagear. E, infelizmente, é duro, real e cruel. Né? E eu faço acupuntura. Lá na clínica a gente tem a doutora Eleida, que ela é acupunturista, fisioterapeuta. Faço a parte de detox ortomolecular. Sempre que tem um tempinho, corro lá e, assim, é um detox maravilhoso que a gente pensa nessa parte de metais pesados que a gente não
cuida muito, né, no dia a dia, e assim, desde a nossa água cheia de metais pesados e flúor, a nossa alimentação cheia de corantes e ativos, que a gente só vai no dia a dia e não imagina os malefícios que aquilo traz para a nossa vida. Então, eu tento ao máximo nessa parte. A gente tem um tratamento com hidrovitalis também, que também tira essa coisa de metais pesados. Tem o soro, sempre que dá um tempinho vou lá, faço um azul de metileno, dar uma reequilibrada. E tento ao máximo ali fazer em mim o que eu prego e o que eu acredito. O resultado é isso aí, ó, essa moça maravilhosa, poderosa. Obrigada. Muito feliz. Esse prazer em receber aqui, com tantas histórias para contar, né, Mário? Ai, sou muito grata pela oportunidade, foi uma conexão incrível, só posso agradecer, assim, com certeza vou esperar vocês lá na clínica. Com certeza. E eu comentei com você até aqui, né, a gente nos sentimos muito honrados de você vir, porque quando você começou a contar do seu trabalho, né, eu tive esse prazer, né, de ganhar uns 20 minutinhos, uma consultinha rápida sua, uma sessão, né, porque não estava num dia bom, e assim, eu saí revigorada, foi incrível, né, o poder do toque, de você tocar. Você tocou na minha cicatriz da cesárea e falou que tinha aderência. E você sabe até... Vou ter que tratar disso na consulta, mas você sabe que eu comecei a não perceber mais a cicatriz, ela é bem marcada. Depois do dia, não sei o que eu tenho que dar continuidade, mas ela já não está mais me incomodando. Ela parece que diluiu. Ela ficou... Né, não é isso? Ela era marcada porque ela estava presa, né? Sim, estava presa, sem mobilidade. Ela é incrível. Então, assim, eu nunca ia pensar nisso, porque ela não me incomodava o estético esse ponto, né? Mas foi uma coisa de você parar de perceber aquilo ali. Exato. Ou seja, realmente soltou, né? Liberou. Então, assim, acho que tem muita coisa que você passou nessa conversa que é importante, né? Tem um caminho longo, né? Mas eu acho que o segredo de tudo é equilíbrio, né? Total. Tentar... E prevenção, né? Pelo que você está falando. Sim. Porque a gente não correr lá no osteopata só quando está com aquela dor horrorosa, né? Porque geralmente é um banco que a de gente saúde, faz, né? Pregar a saúde, você tem que pregar a longevidade, quanto você está investindo, né? Se a gente puder fazer esse planejamento, como a gente faz com... vamos viajar mês tal, vamos, né, tentar fazer esse planejamento da saúde, né? De, pelo menos aos pouquinhos, fazer visitas regulares, entender... Né, como funciona, eu acho que é uma novidade. Tomara que... Novidade aqui, né, para a mentalidade do brasileiro, né? Sim. Mas acho que cada vez mais vai ganhando adeptos, né? Sim. E é muito importante a divulgação disso. Eu acho por isso que eu peguei no seu pé e falei assim, você tem que mostrar para todo mundo. E aí o 2 a 2 fez questão de trazer você aqui para isso, para que as pessoas entendam mais, conheçam, né? Sim. E vejo que vale super a pena, né? Muito importante. E vale, né? Eu acho que pensando em saúde, bem-estar e algo a longo prazo, eu acho que vale muito a gente ter essa coisa do auto-olhar, né? Entender como o nosso corpo funciona e dar ferramentas reais para encontrar esse caminho da autocura e do equilíbrio, que eu acho que isso faz a diferença. Muito bom ter você aqui com a gente. Obrigada. Acho que, assim, um exemplo de como se colocar da melhor forma, né? Trazendo paz para o mundo, trazendo conciliação, né? E não divisão, que a gente está precisando muito disso. Muito. Então, assim, muito grata pela tua presença aqui. Obrigada. Porque a gente precisa de gente conciliadora, gente que, né, entenda o que é o seu problema, o que é o problema do outro. Então, assim, muito obrigada. Uma delícia ter ela aqui com a gente. Uma delícia. Muito obrigada mesmo. Muito bom por compartilhar tudo isso com a gente. Volte sempre. Volte com outras novidades pra gente, tá? Foi um prazer enorme. Sempre. Muito obrigada pelo convite. Vamos dar o nosso último brinde aqui, finalizando.